iodo com açúcares. E os componentes são eu, João Vitor, Caio, Nicolas Gustavo, Stephanie, Raquel e Matheus Silva, que somos do primeiro ano. Este primeiro experimento irá ilustrar o fenômeno da oxidação de uma forma bastante criativa. E o nosso objetivo vai ser pintar, entre aspas, pintar uma tela de pintura a partir da oxidação dos metais. E os materiais que nós utilizaremos para fazer esse experimento é uma tela de pintura, alguns metais diversos e uma solução de vinagre com cloreto de sódio. Para fazer essa solução, adicionamos uma colher de cloreto de sódio no vinagre e depois de misturar, e agora é só inserir em cima dos metais, tem que ser calmo. Agora é só esperar 3 dias com a solução nos metais e depois desses 3 dias retirar os metais para secar a tela de pintura. E para fazer essa solução de vinagre, a cada 100 ml adicionar uma colher de sal. Primeiramente começaremos com a maçã e adicionaremos em uma maçã o ácido ascórbico, que é a vitamina C, o limão, que é o ácido nítrico, e um acém, e veremos os resultados após 20 minutos. E essa ficará assim. E repetiremos também o processo com outras frutas, como a banana e a pera. E essa sim. E agora esperaremos mais 20 minutos para ver o resultado. O mais legal desse experimento é que
deu para ver que deu certo, porque conseguimos ver a coloração deles na tela de pintura, a partir da oxidação dos metais. Bom, eu gostei bastante do experimento porque eu não precisava ter uma noção sobre a reatividade de todos os metais para saber qual era o mais reativo e o menos reativo. Eu podia descobrir isso através das cores. E deu para acompanhar bem direitinho cada dia do processo. Aí cada dia com mais alterações e até chegar no estado final. Já no experimento do escurecimento das frutas, a gente pode perceber como a oxidação ele está presente no nosso dia a dia, pois o apodrecimento, o escurecimento das frutas é uma coisa do nosso cotidiano. Para a explicação do que houve na tela de pintura, precisamos saber de alguns conceitos, como por exemplo, o que é oxirredução. Oxirredução refere-se ao processo em que há uma transferência de elétrons entre átomos de substâncias que reagem entre si. E esse termo oxirredução é a junção de duas palavras, oxidação e redução, que são opostos, mas que andam juntos, um depende do outro. Bom, mas o que seria a oxidação e a redução? A oxidação ela consiste na perda de elétrons do átomo. E como os elétrons são partículas negativas, o átomo ele fica mais positivo, porque perde partículas negativas. Já a redução é o inverso disso. É quando o átomo ganha elétrons. Aí ele ganha partículas negativas e fica mais negativo, assim por dizer. A espécie química que ganha os elétrons recebe da mesma espécie química que os perdeu, e vice-versa. É por isso que dizemos que quando ocorre uma redução, também ocorre uma oxidação. E é também por isso que chamamos essa reação de oxirredução. Precisamos também ter um conceito sobre a reatividade dos metais. A reatividade de um elemento está relacionada à perda ou à ganha de elétrons. Quanto maior a tendência de perder elétrons, a eletropositividade do elemento, maior a reatividade. Os metais têm a tendência de perder elétrons, isto é, de se oxidar. Quando comparamos vários metais, o que possui maior tendência de doar elétrons é o mais reativo. A tabela de reatividade deve ser lida da seguinte maneira. O lítio é mais reativo que o césio, que por sua vez é mais reativo do que o rubi. E sempre assim. O metal à esquerda reage com a substância formada por íons à sua direita. O contrário nunca ocorre. Uma curiosidade é que o ouro é o metal menos reativo. Ah, é por isso que o ouro é tão valioso. Sim, pois o ouro sendo um metal menos reativo, ele não reage facilmente, ou seja, não vai oxidar facilmente. Você pode ver isso nas tumbas, nos sarcófagos, que são feitos de ouro, e eles estão lá intactos. As joias utilizadas que são feitas de ouro, elas demoram mais e nunca iriam enferrujar, por isso que elas são tão valiosas. As alianças. Agora que já temos todos os conceitos, vamos juntar tudo. O contato dos metais com a solução de vinagre e sal acelera o processo de oxidação. Isso faz com que apareçam as cores na tela. Alguns dos metais oxidam com facilidade, enquanto outros permanecem visivelmente inalterados. O ferro, alguns objetos como o ferro oxidam mais rápido e apresentam a cor vermelho alaranjada. Esse processo, como falamos, vai ter a troca simultânea de elétrons. Inicialmente, o ferro é oxidado a ferro 2, sendo que essa etapa é acelerada pelos íons H+, e Cl-, presentes na solução ácida do vinagre. Os íons ferro 2 são posteriormente oxidados para formar os íons férricos, que também são ferro 3. Para a formação de óxido de ferro, são necessários a água e o oxigênio, substâncias que serão utilizadas nas etapas subsequentes do experimento. Os elétrons produzidos em ambas as etapas da oxidação são usados para reduzir o oxigênio. O gás oxigênio, O2, em gasoso, ele juntamente com 2 moléculas de água e 4 elétrons, eles reagem formando 4 hidroxilas em solução aquosa. Os íons férricos se combinam com os de oxigênio para formar o óxido de ferro. E em seguida, o óxido é hidratado com várias moléculas de água. E na mesma tela podemos ver a oxidação do cobre, que é esse material verde aqui, essa camada verde, que é do hidroxicarbonato de cobre. E isso se dá quando o cobre entra em contato com a solução de vinagre e o oxigênio.
E por que nesses locais onde colocaram o alumínio ficou mais claro? Então, mesmo o alumínio oxidando a camada de óxido de alumínio, essa camada ela vai aderir muito forte, vai aderir fortemente ao material e não deixando corroer. Agora vamos observar alguns exemplos de oxirredução no dia a dia, como eu já falei, como é muito presente. Um bom exemplo disso é a ferrugem. O oxigênio ele penetra no ferro e começa a comprometer a estrutura do material. Esse processo é batizado de oxidação. O oxigênio também está presente na água, que acelera esse processo de oxidação. A combinação com o ar vai desgastando a estrutura do ferro, desde a borda até o centro. O ferro oxidado assume uma coloração alaranjada e começa a se esfarelar. É a ferrugem. Nas áreas afetadas, o metal vai perdendo a densidade. E se esse processo não for contido, ele pode chegar a degradação total do material. E outra coisa que a gente deve observar também é a corrosão, que ela é a deterioração dos metais causada por processos eletroquímicos da oxirredução. E um detalhe, quando um objeto corrói ou oxida, ele ganha uma nova coloração por causa do rearranjo das partículas. Por isso que houve a mudança de cor em cada metal. Agora explicando o que houve no experimento das frutas. No caso do escurecimento das frutas, a melanina é resultante da polimerização das espécies monoméricas. E estima-se que 50% das perdas das frutas, das indústrias, essas coisas que acontecem, é devido à enzima polifenol oxidase. A PFO está presente em algumas bactérias e fungos, em algumas plantas e em alguns mamíferos. Em todos os casos, a enzima está associada à pigmentação escura do organismo. A ação da polifenol oxidase, enzima que provoca a oxidação dos compostos fenólicos naturais presentes nos alimentos, causa a formação de pigmentos escuros, frequentemente acompanhados de mudanças indesejáveis na aparência das propriedades organolépticas do produto, resultando a diminuição da vida útil e do valor de mercado. 3 componentes devem estar presentes para que a reação do escurecimento ocorra, que são a enzima, o substrato e o oxigênio. E no caso do bloqueio ou na ausência de um desses componentes, a velocidade da reação diminui. Sendo o escurecimento enzimático uma reação oxidativa, ela pode ser retardada utilizando agentes químicos que são capazes de bloquear a reação. Essas substâncias atuam diretamente na enzima e também intermediários da reação na formação do pigmento. A utilização de substâncias ácidas no tecido vegetal é uma outra forma de inibição dessa reação. Os ácidos que são normalmente utilizados são aqueles encontrados de forma natural, como o cítrico, os ascórbicos e o mate. Em geral, a sua ação dá-se pelo aumento do pH do tecido, diminuindo assim a velocidade da reação de escurecimento. O pH ótimo da atuação do PFO está entre 6 e 7. E abaixo de 3 não há nenhuma ação enzimática. A vitamina C, que é o ácido ascórbico e o ácido nítrico, eles são utilizados para a prevenção desse escurecimento, pois na presença desse ácido, os compostos do tipo oquinona são reduzidos para forma fenólica. Pode-se observar que após 20 minutos de espera, as fatias das frutas sem as soluções de vitamina C e suco de limão ficaram escurecidas. Isso devido à atuação da enzima polifenol oxidase nas frutas. As fatias recobertas com as soluções antioxidantes permaneceram com cores inalteráveis. Até a próxima!